Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso estudo semanal da Bíblia. E nós estamos estudando a nossa Bíblia através deste guia de estudo, o livro do Êxodo. O livro de Êxodo é um estudo impressionante e impactante e você é convidado comigo a essa semana a sermos iluminados pela presença de Deus, a exercitar os nossos músculos espirituais para que nós possamos ter mais fibra, estarmos mais desenvolvidos, mais capacitados, mais cheios do Espírito Santo, tendo mais resistência espiritual. E você é meu convidado agora para que nós possamos estudar a Bíblia juntos, possamos nos desenvolver juntos, crescer espiritualmente. Eu quero que você entenda que esse momento da lição da Escola Sabatina, esse momento de estudo, precisa ser o momento mais especial da sua vida. Aprecie esse momento e seja capaz de dizer para você mesmo que este é o melhor momento do seu dia, o momento de iluminação, o momento de busca constante, o momento de resistência, o momento de renovação espiritual, o momento onde Deus irá operar profundamente a cura, o milagre, a transformação, a regeneração da sua mente, daquilo que é espiritual. Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse estudo incrível, esse estudo de aprofundamento espiritual. Você está aqui nesse momento agora participando de um estudo da Bíblia em que você se desenvolve, em que você cresce, em que você amplia os seus propósitos espirituais. Amém? Que Deus seja louvado pela sua vida, que você possa, nesse momento, se encontrar com o Senhor e, portanto, esse momento crie em você ânimo, crie em você também entusiasmo e felicidade, tá bom? Antes de mais nada, quero agradecer a você pelo seu apoio, é uma grande alegria poder estudar a Bíblia na sua companhia. Quero agradecer a vocês que têm deixado o seu comentário, o seu like, e se você tem gostado desse conteúdo, eu digo para você, por favor, compartilhe ele com as pessoas, para que mais pessoas também possam desfrutar desse nosso trabalho. Eu estou aqui na madrugada gravando esse vídeo para você e fico muito feliz, muito animado de ter esse privilégio. Então, sem mais delongas, nós vamos para esse estudo da lição da Escola Sabatina que está incrível e eu convido você para olhar para o mapa mental. Nós temos aqui em nosso mapa mental essa lição de número 3, Começo Difícil. Esse é o título dessa semana. Nós iremos então trabalhar a introdução do tema, vamos falar sobre os temas semanais de cada dia e as considerações finais. Antes de mais nada, o que o autor tem como objetivo ao apresentar a lição dessa semana? Vamos analisar aqui qual é o objetivo do autor nessa lição. O autor ele quer apresentar ao leitor que os primeiros passos para libertar o povo não foram fáceis, foram momentos difíceis. Enfrentaram a oposição do faraó, o faraó se rebelou de uma forma declarada contra a mensagem de Deus e também introduziu mais dificuldades na vida dos hebreus, criando para eles dificuldades no trabalho. Embora se tenha a ajuda de Deus, isso não significa que a nossa vida será fácil. Por mais que você seja um escolhido de Deus como Moisés, isso não significa que a sua vida será fácil, que não haverá impedimentos, dificuldades, barreiras, mas em nome de Jesus você irá transpor essas barreiras, você irá vencer os obstáculos porque Cristo está com você. E a dificuldade ela faz parte do processo de crescimento, de desenvolvimento, em criar em nós a resistência, porque Deus quer que nós tenhamos determinação, perseverança, quer que nós sejamos pessoas que estejam em conexão mais profunda com Ele. E para isso Ele precisa lapidar você, burilar a sua vida de forma mais plena. É por isso que nós vemos que o fato de ser um cristão não é a prova incontestável de que não enfrentaremos dificuldades ou provações. Não é porque você é um cristão que isso será como você tivesse um amuleto em suas mãos e apenas esse amuleto, o nome de cristão ou a sua Bíblia que você tem em casa, a lição da Escola Sabatina, que esses pontos serão que esses elementos serão elementos mágicos, amuletos que irão dissipar a dificuldade, dissipar o problema, as dificuldades. Não. Você precisa ter o seu esforço, a sua dedicação, o seu amor, o seu empenho. Você precisa se considerar um príncipe, uma princesa do reino de Deus,
Você precisa entender que você faz parte do povo do Senhor e que você é especial por isso. Você é um servo, uma serva de Deus. Como disse Charles Spurgeon quando pregava para os seus alunos ali na escola, no seminário, ele disse: varões, jovens, se a rainha da Inglaterra chamar vocês para serem embaixadores da Inglaterra, não rebaixai de nível, porque vocês são embaixadores do reino de Deus. Então, neste momento, entenda que você é um embaixador, um representante do reino dos céus. E entenda que você precisa se esforçar, se dedicar, para que você então veja as bênçãos do Senhor. E por mais que todas as coisas sejam difíceis na sua vida, no seu casamento, com os seus filhos, com as finanças, com o trabalho, as várias tarefas que você tem para esse dia, saiba que elas podem ser vencidas porque você tem Jesus ao seu lado, amém? Você então precisa enfrentar com perseverança a luta. E nós iremos então ver essa semana, a parte de domingo, quem é o Senhor, na parte de segunda, um começo difícil, na parte de terça, o eu divino, na parte de quarta-feira, não sei falar bem, na parte de quinta-feira, Moisés como Deus sobre Faraó. Nós vamos fechar essas pastas aqui e vamos começar apenas com a parte de domingo. Quem é o Senhor? Essa parte de domingo, quem é o Senhor, nós veremos de forma especial o texto bíblico, veremos a pergunta que precisa ser respondida e nós faremos algumas aplicações primordiais para esse dia específico, porque você e eu precisamos entender que o que nós lemos, né? Lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto para a nossa vida. Então, nesta parte de domingo, nós vemos que Faraó ele se rebela de uma forma assim aberta, de uma forma declarada, ele resiste com todas as suas forças a uma oposição, ele nega a autoridade e a existência de Deus, e você e eu precisamos entender que diante da oposição, diante das dificuldades, aí que precisamos orar mais, aí que precisamos ter mais dedicação. É neste momento que precisamos demonstrar que nós somos resilientes e que nós somos servos do Senhor e que nós estamos em um processo de aperfeiçoamento para viver no céu, e no lugar magnífico que Ele tem preparado para mim e para você. Não podemos chegar lá sem a resistência necessária. Deus quer preparar você para as eternidades, para as belezas grandiosas. Então, qual é o texto que é sugerido na lição de hoje? Temos aqui, primeiramente, Êxodo, capítulo 5, verso 1 e 2. Nós iremos ler o texto que diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir Israel. Primeiramente, aqui nós vemos essa oposição, essa grande controvérsia, esse grande conflito que existe entre as forças de Deus e as forças do mal. Quando você se dedica a cumprir o propósito de Deus aí, para cumprir a missão que Deus lhe deu, você enfrentará oposições e dificuldades. Um grande conflito está iniciado, mas saiba que as forças que estão contigo são maiores e mais poderosas do que aquelas forças contrárias. Você precisa ter essa convicção. É isso que nós precisamos ter. Tutmés era o faraó, Tutmés III. E aqui nós trazemos a curiosidade que ele tinha aproximadamente 56 anos, porque Faraó, ele morre com essa idade na época do Êxodo. Isso nós temos a idade de Moisés, 80 anos por ocasião do Êxodo. Nós podemos entender que Tutmés III foi colocado no poder pelos sacerdotes com 2 anos apenas. É claro que a corregente, a grande poderosa do Egito era Hatshepsut, mas ela estava como corregente junto com o seu sobrinho Tutmés III com 2 anos. Quando Moisés ele sai do Egito, talvez Tutmés tivesse ali os seus 14 anos, enfim, não sabemos todas as coisas, mas é uma proposta que é colocada pelo autor da lição. E este faraó, ele era um homem que não conhecia o Deus de Israel, o Deus poderoso dos hebreus. E ele, quando Moisés chega diante dele pedindo para que o povo fosse deixado sair para oferecer sacrifícios a Deus no deserto, ele diz: quem é o Senhor?
Eu que sou Deus aqui este é o meu povo, este é o meu território, os meus propósitos serão feitos aqui, porque eu sou Deus da nação. E você sabe, os faraós daquela época se consideravam deuses e consideravam que o poder dos deuses faziam deles poderosos e eles não conheciam o Deus de Israel. E aqui nós vemos essa grande controvérsia apresentada, o verdadeiro Deus versus o falso Deus, o faraó que se considerava um Deus. Para Faraó não existia conversa, não existia meio termo, para ele já estava tudo decidido e ponto final. O povo não iria sair, não iria oferecer uma festa no deserto longe do Egito. E afinal, aí vem essa pergunta. O texto diz que Moisés se apresenta a Faraó junto com Arão e disse: deixa o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Por quê? Essa festa não poderia ser celebrada no Egito mesmo, eles precisavam de ir ao deserto para oferecer essa festa diante de Deus. Você precisa compreender isso, porque isso é muito importante. Nós vamos ampliar aqui. E olhem só o que diz o comentário bíblico adventista. E aqui diz o seguinte: os israelitas não podiam oferecer sacrifícios na presença dos egípcios sem provocar uma explosão de animosidade religiosa. Afinal, havia esse risco porque dentre os animais sacrificados estavam alguns que os egípcios consideravam sagrados e, portanto, não deveriam ser mortos de forma alguma. Para evitar conflitos, a festa dos israelitas tinha de ser realizada além das fronteiras do Egito, ou seja, no deserto. Perceba o que o texto está apresentando para nós. Eles precisavam de oferecer sacrifícios a Deus, e esses sacrifícios que eles iriam oferecer a Deus no Egito eram considerados deuses sagrados, e isso causaria uma explosão de animosidade religiosa, uma oposição, conflitos, e eles não queriam ter conflitos, eles queriam adorar a Deus de uma forma autêntica, sem interferência dos egípcios, e para isso eles precisavam oferecer os sacrifícios a Deus, e isso precisava ser pleno. Quais eram os animais que eram oferecidos? Nós temos aqui a referência do boi e do carneiro, né? O boi era referência a Apis, que era uma manifestação divina dos egípcios em que eles adoravam. E o carneiro, uma manifestação do deus Khnum, corpo humano, esse ser de corpo humano e cabeça de carneiro ou de ovelha. Eu trouxe para vocês verem aqui uma ilustração para que vocês percebam. Aqui temos então a mitologia egípcia Khnum, o deus Khnum, forma de um corpo humano, como disse agora há pouco, e a cabeça de uma ovelha, de uma cabra, de um carneiro. Temos aqui a representação de Apis, o deus que tinha a imagem de um touro, né? Então você pode ver aí essas manifestações egípcias em que o povo de Israel tinha que oferecer sacrifícios, queriam se opor a esses deuses que eram cultuados pelos egípcios, tá bom? Então aqui nós avançamos agora para a pergunta de número 1, e a pergunta número 1 diz: Deus ordenou, deixe meu povo ir. Qual foi a resposta do faraó e o que podemos aprender com isso? Então você precisa perceber que a resposta do faraó foi uma resposta de oposição declarada. Ele resistiu, nega a existência de Deus, ele nega a autoridade do Senhor, ele diz não conhecer Deus. Moisés diz para o faraó: Deus me ordenou que dissesse para você, deixe o meu povo ir. E o faraó diz: eu não deixarei o povo ir. E aqui há um embate, um conflito, uma dificuldade. O faraó não tinha conhecimento do nome de Deus e do Deus dos israelitas, e ele ou fingia não conhecer esse Deus. E ele se sentia superior a qualquer Deus estrangeiro, ele queria demonstrar o seu poder, a presunção, o que o poder causa na vida de um ser humano, o deixando totalmente prepotente, egoísta. E aqui nós vemos que nós precisamos ser humildes e a nossa humildade precisa conseguir vencer, transpor as barreiras e dificuldades. E quais as aplicações podemos tirar aqui? A lição faz uma menção ao Apocalipse capítulo 11, aqui no quarto parágrafo após a pergunta 1, e diz que a França ela é retratada como o Egito na época da Revolução Francesa. Depois leia Apocalipse 11, você terá a noção disso. E aqui nós vemos que a França, nesses momentos, negou a existência de Deus e proibiu a todos de prestarem cultos a Deus durante a Revolução Francesa.
e foi a época das trevas para a nação. Foi uma época onde nunca se registrou tantas atrocidades, tantos horrores como nesse tempo. Ou seja, no momento da Revolução Francesa, França, ela negou a Deus e proibiu as religiões de abrirem, de prestarem cultos, de terem momentos de adoração a Deus. E você pode ver isso depois no grande conflito no capítulo 15. Eu trouxe uma pequena porção deste capítulo para que você possa apreciar comigo. Os que haviam escolhido servir a rebelião, é o que diz lá no grande conflito, página 286, foram deixados a colher os seus frutos, até que a terra se encheu de crimes demasiado horrendos para que a pena o descreva. Das províncias devastadas e cidades arruinadas, ouviu-se um grito terrível, grito de amargura ou de amargurada angústia. A França foi abalada como se fosse por um terremoto. Religião, leis, ordem social, família, Estado, igreja, tudo foi derribado pela mão ímpia que se insurgira contra a lei de Deus. Com a verdade, disse o sábio em Eclesiastes 8, verso 12 e 13, o ímpio cairá pela sua própria impiedade, ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temeram diante dele, mas ao ímpio não irá bem. Aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. A nação começa a sofrer os frutos, ou colher os frutos das suas próprias consequências, daquilo que eles mesmos plantaram. Essa rebelião, crimes demasiados, horrores, devastação, pobreza, ruína, tudo causa de que eles desconsideraram Deus. E aí eu trouxe essa frase: alguém pode ser doutor, ter mestrado, ter poder, mas se ele desconsidera a existência de Deus, ele desconsidera Deus, então a Bíblia o chama de tolo. E podemos ver isso no Salmo 53, no versículo 1, na nova versão internacional, que diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Aquelas pessoas que dizem que Deus não existe é chamada na Bíblia de um tolo, e é isso que nós vemos acontecendo com Faraó. O que tem acontecido com você? Você tem considerado Deus todos os dias na sua vida? Por mais inteligente que você seja, se você desconsidera a existência de Deus, a Bíblia o chama de tolo, mas também o oposto é verdadeiro. Se você considera Deus como seu Criador, o seu mantenedor, o Deus da sua vida, saiba, você é considerado sábio, você é considerado o maior no reino dos céus, porque você está no reino de Deus, aqui na terra, que é o reino da graça, e você é chamado como embaixador desse reino. Indo para a parte de segunda-feira, a parte de segunda-feira tem como título Um Começo Difícil. E não é porque o começo é difícil que o final também será difícil. A maior parte dos momentos, o começo é difícil para mostrar que você e eu precisamos apreciar a vitória, o prêmio que Deus tem para nós. É para que nós possamos desfrutar, darmos valor ao prêmio que é grandioso. E Deus queria que o povo que teria como herança a terra prometida, que eles apreciassem essa terra, que eles apreciassem o poder de Deus, que eles notassem que era importante agradecer ao Senhor, viver em comunhão com Ele, prestar cultos ao Senhor. Então, nesse momento difícil, nós temos textos, e temos perguntas para analisarmos e aplicações. Vamos ler o texto. O texto sugerido aqui na parte de segunda-feira é este texto de Êxodo, capítulo 5, verso 3 ao 12, e nós vamos ver alguns pontos. E eu começo aqui no verso 3, que diz assim: eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixai-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com a espada. Então lhes disse o rei do Egito: por quê? Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas, disse também a Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas? Naquele mesmo dia, pois, deu ordem a Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo:
daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos. Não deis palha para o povo fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Ou seja, Faraó está zombando aqui deles. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas, ou que não deem ouvidos a Moisés, nem a nenhum revolucionário animoso que apareça por aí. Então saíram os sobrintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz Faraó, não vos darei palha, e de vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolhos em lugar de palha. E aí, quando nós lemos esse texto aqui, nós precisamos fazer agora uma análise, mas nós iremos continuar a leitura daqui a pouco. Até no verso 12, podemos então entender algumas coisas, que o trabalho estava sendo interrompido por causa daquela conversa. Faraó não fica nada satisfeito. Por que interromper o seu trabalho? Moisés e Arão tinham instituído uma reforma na observância do sábado e isso chamou a atenção do rei. Então, quando nós vemos o texto aqui dizendo que no verso 4, disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo do seu trabalho? O que está acontecendo aqui é que nós percebemos pelo fraseado, né? Pela maneira que o texto diz, pela fraseologia do texto, e também entendemos pelo espírito de profecia de que Moisés e Arão tinham instituído uma reforma na observância do sábado. O povo tinha ficado longe dos preceitos de Deus por muitos e muitos anos. Eles tinham desacostumado em obedecer às leis do Senhor e Moisés e Arão começam a dizer para o povo que era importante obedecer ao Senhor, a guardar o quarto mandamento, que o dia de sábado era dia de adoração e não um dia de trabalho. E isso causou um problema para o povo e chamou a atenção do rei. Pastor, de onde podemos tirar isso? Essa conclusão é tirada do livro Patriarcas e Profetas, na página 139, onde diz, em seu cativeiro tinham os israelitas até certo ponto perdido o conhecimento da lei de Deus e haviam se afastado de seus preceitos. O sábado tinha sido, então, geralmente desrespeitado e as cobranças dos maiorais de tarefas tornaram sua observância aparentemente impossível. Mas Moisés mostrara ao seu povo que a obediência a Deus era a primeira condição de livramento e os esforços feitos para restaurar a observância do sábado vieram a ser notados pelos seus opressores. Aqui nós temos a introdução da restauração da guarda, da observância do sábado entre os israelitas que estavam escravos no Egito. Nós percebemos aqui de que Moisés apresenta para eles que para ter livramento precisava primeiro isso ser precedido de obediência. Você quer livramento em sua vida das mágoas? Você quer ser livre da culpa? Você quer ser libertado dos problemas que oprimem a sua família, problemas de doença, problemas financeiros? O primeiro fator não é apenas orar, não é buscar uma adoração emocional, mas é primeiro buscar a obediência. Você quer que seu casamento seja feliz? Então regularize o seu casamento. Você apenas mora com o seu cônjuge, mas você não regularizou isso de forma oficial, civil, de acordo com as exigências do governo, do país. Resolva isso e Deus irá dar a bênção para o seu casamento. Por que querer a bênção para o casamento se você está morando de forma amaziada? E aqui é apenas um exemplo que eu dou, mas muitos e muitos outros exemplos poderiam ser falados aqui para que nós possamos ter a bênção do Senhor. Precisamos primeiro buscar que o Senhor seja o Deus da nossa vida, precisamos obedecê-lo de forma concreta e plena, e Moisés e Arão queriam que o povo aprendessem isso. E aqui, por isso, nós vemos então esse fator. Faraó os acusa de ociosidade e começa a exigir aquilo que era impossível para eles, a mesma quantidade de tijolos, mas agora, em vez de trazermos até vocês a palha para que vocês façam os tijolos, nós iremos exigir de vocês que vocês mesmos vão até o campo e vocês peguem a palha, encontrem palha
e vocês tragam, coloquem entre o barro, amassem, modulem e formem a mesma quantidade de tijolos que era exigido de vocês antes. Então nós vemos que essa opressão é exigida, por quê? Faraó vai os acusar de ociosidade. Ah, vocês estão querendo adorar a Deus, então isso é falta de trabalho. Quantas pessoas existem no mundo hoje que valorizam em forma demasiado o trabalho, que têm o trabalho como um Deus, e quando nós queremos adorar o Senhor, elas fazem chacotas, zombam da nossa fé, porque nós queremos servir a Deus antes de todas as coisas. Quantas vezes o guardador do sábado é chamado de preguiçoso por obedecer ao mandamento de Deus e diz, não, eu trabalho de segunda a segunda, eu não tenho um dia de guarda, agora vocês querem obedecer um dia, vocês são preguiçosos. Meus queridos, importa obedecer a Deus, não importa o que os outros dizem, como disse Rick Warren no livro Uma Vida com Propósito, eu não sei qual é a chave do sucesso, mas a chave para o fracasso com certeza é tentar agradar a todos. Se você agrada os outros e não agrada a Deus, você está no caminho errado. Você precisa adorar a Deus e servi-lo e agradar a Deus. Porque é isso que diz em 2 Timóteo 2, verso 4 e 5, se não me engano, onde diz que o seu propósito é agradar aquele que o alistou, que o arregimentou. Esse deve ser o seu maior propósito e o meu também. E quando vamos para o versículo 13, diz, os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quanto havia palha, e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam, por que não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolo como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, por que tratas assim os teus servos? Para não se dá aos teus servos e nos dizem fazer tijolos, eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu, estais ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Você precisa entender que a lição diz aqui que há, então, uma sequência de diálogos. E que diálogos são esses? Moisés e Arão falam com Faraó. Na sequência, nós temos Faraó falou com os capatazes dos escravos e os supervisores israelitas. Nós vemos versículos 6 até o 9. Depois, os capatazes dos escravos e os supervisores israelitas falam com o povo, do verso 10 ao verso 14. Depois, os supervisores israelitas falam com o Faraó, do verso 15 ao verso 18. Depois, nós temos os supervisores israelitas falam com Moisés e Arão, do verso 19 ao 21. Depois, nós temos Moisés fala com o Senhor, o verso 22 ao verso 23. Depois, nós temos Moisés que fala com o povo. E, na sequência, o Senhor fala com Moisés. E esses diálogos, eles são seguidos por declarações do Senhor a Moisés e a Arão. Então, perceba que há aqui uma sequência de diálogos onde uma grande controvérsia existe e diálogos são formados para que você entenda de que enquanto o povo de Israel diz que Deus não pode, Deus diz para o seu povo que ele pode e que ele pode porque Deus está com eles e fará eles vencedores. Então nós vemos aqui que Faraó suspeitava que o pedido, que o desejo deles era ir ao deserto, que isso tudo era apenas uma desculpa inventada por ócio, por ociosidade e que era promovido por uma sede de liberdade, né? E isso poderia colocar o reino dele em perigo. E qual é a curiosidade que nós trazemos para vocês sobre a palha e o barro? Aqui no comentário bíblico adventista, na página 552, diz assim, o processo de fazer tijolos no Antigo Egito é representado por várias formas retratadas em tumbas egípcias. É visto também numa pintura de parede na tumba do vizir Requimiri, que viveu sobre o reinado de Tutmés III na metade do século XV a.C. Essa pintura mostra homens tirando água de um pântano, misturando lama com uma enxada e carregando a mistura em jarros até aos que faziam tijolos, os quais os produziam em moldes de madeira. Um feitor com uma vara na mão observa o grupo de trabalhadores. Os homens que carregam os tijolos são descritos como cativos trazidos por sua majestade
para a construção dos templos de Amon. E aqui eu trouxe para você ver essa ilustração dessa imagem que tem neste túmulo desse vizir de Tutmés III. E aí você perceba que é retratado então essa construção de tijolos. Aqui tem uma parte da imagem, você pode procurar depois na internet essa imagem mais completa e você verá que essa imagem ela é aproximadamente da época do Êxodo. Provavelmente essas pessoas poderiam ser israelitas que estavam sendo escravizados ali. Muito bem, voltando aqui para nosso estudo, para que nós estamos estudando aqui, nós podemos ir agora para a pergunta número 2, e a pergunta número 2 ela tem os seguintes dizeres: quais foram os resultados imediatos do primeiro encontro de Moisés e Arão com Faraó? Já começamos discutindo isso, mas uma resposta bem mais clara poderia ser: Faraó recusou deixar o povo adorar livremente a Deus e os acusou de serem ociosos, preguiçosos demais, e com isso ele aumentou o trabalho deles de tais forma como se isso fosse um castigo para os oprimir e que eles deixassem de pensar em cultuar em adoração. Agora, nós temos um outro texto agora na pergunta número 3, que sugere ler Êxodo 5, 21. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. O que nós vemos aqui? Nós vemos que há um questionamento por parte, então, destes homens, desses supervisores israelitas, falando com Moisés e Arão: olha, como vocês tivessem colocado armas nas mãos do faraó para que eles nos matassem. Quem pediu você para nos livrar dessa forma? Nós esperávamos que um livramento viesse, mas o que nós vemos são mais e mais dificuldades. É quando você ora e começa a pedir a Deus um livramento, uma bênção, e parece que está demorando demais vir a bênção. Ou quanto mais você ora, mais problemas aparecem. Por que será que isso acontece? Você começa a questionar a sua fé, questionar os seus propósitos, as suas intenções e perguntar para Deus: por que, Senhor? Essa é uma das perguntas mais frequentes na Bíblia, principalmente nos Salmos. Os salmistas constantemente têm essa dúvida interna: por que, Senhor? Por quê? Se nós pudéssemos perceber o final da história, pudéssemos ver o propósito de crescimento, de desenvolvimento do nosso caráter, por que Deus permite essas dificuldades, nós exaltaríamos o nome de Deus e diríamos: agora eu entendo. No futuro você irá entender. Aí a pergunta 3, coloque-se no lugar desses homens quando confrontaram Moisés e Arão. Por que eles disseram essas palavras? E aqui eu ressaltei o seguinte: eles estavam acusando Moisés e Arão de colocar uma espada nas mãos dos egípcios para que os matassem. Presumiram que Moisés e Arão tinham feito com que o rei e os seus conselheiros suspeitassem de ociosidade. Sem dúvida, os capatazes haviam sofrido um castigo severo. Isso pronunciou o tipo de conflito que Moisés enfrentaria com o seu próprio povo nos anos seguintes. Vejam, Moisés aqui deve ter pensado: tá vendo, Senhor? Eu não queria vir aqui no Egito. Porque o Senhor me chamou? É por isso que eu não queria vir aqui? Agora o povo está sendo oprimido cada vez mais e eu sou o culpado disso. Mas o Senhor disse: vá, e aqui eu estou. E eu estou cumprindo o teu querer, mas as coisas parecem ficar mais difíceis. E ele começa a indagar o Senhor e a ver dificuldades. É o que nós veremos na sequência. Mas antes de nós partirmos para as sequências, quais aplicações podemos tirar dessa parte aqui, neste estudo de hoje, nesse estudo de segunda-feira, um começo difícil? Obedecer a Deus gera oposição. Sempre que alguém se coloca no caminho de Deus, obedecendo a palavra de Deus, você verá que isso vai gerar oposição das pessoas que vinham ao seu redor. A reforma espiritual gera desconforto em muitas pessoas que não estão praticando o mesmo que você pratica. Por isso, opere as suas reformas, mas não se preocupe com oposição. Não tente exigir que os outros tenham o mesmo conhecimento que você e pratique as mesmas coisas que você pratica. Mas, ao ver oposição, entenda com isso que você está no caminho certo. Porque quando nós vemos os mártires, os homens de Deus que não consideraram as suas vidas mais preciosas, mas consideraram a verdade de Deus mais preciosa que a própria vida, eles geraram oposições. Lutero gerou oposição nos sacerdotes da época. Nós vemos que
Wesley, ao pregar sobre a santificação do crente, ele gerou oposição sobre as pessoas da época que queriam matar, que queriam bater nele. A oposição ela é levantada quando pessoas veem a santidade que está em você, elas começam a ter uma inveja, elas começam a ser tomadas por um poder maligno e você precisa saber se você está gerando oposição, você está no caminho certo. Se o povo de Deus orasse como o povo do passado, como os pioneiros, como os profetas, se nós pregássemos o evangelho como eles pregavam, novamente as fogueiras seriam acesas. É isso que é dito para nós. Então não se desespere diante das oposições, veja que isso mostra que você está no caminho correto e que a sua reforma de fé, que a sua reforma espiritual vai ainda tocar e transformar corações. Isso vai mobilizar muitas pessoas. Vamos adiante, na parte de terça-feira, nós temos o título O Eu Divino. Quando o faraó começa a pensar que ele é Deus, nós iremos ler o capítulo sugerido no texto aqui, em Êxodo 6, verso 1 ao 8. Primeiro, Êxodo 5, verso 22 e 23, que diz: Então Moisés tornou-se ao Senhor e disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele me tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. E que nós vemos aqui, nós vemos que as palavras de Moisés não refletiam um espírito de descontentamento ou insubordinação, mas de perplexidade e indagação. A pergunta e a queixa procederam de uma fé incapaz de entender os caminhos de Deus. Quando você se depara com o não de Deus, você ora e Deus responde com não, ou responde com espere um pouco, meu filho. Essa perplexidade, essa negação de Moisés é visível em nós também. Começamos a ficar perplexos, confusos. Por que, Senhor? Não estamos entendendo. O Senhor nos enviou aqui para libertar o povo e a dificuldade só aumentou. O que o Senhor quer com isso? Deus queria que o povo apreciasse verdadeiramente o livramento, que eles considerassem o poder de Deus, que o poder de Deus era diferente do poder de todos os outros deuses egípcios. E aqui nós vemos no capítulo 6, verso 1 até o 8, diz o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Eu não fui conhecido de forma tão especial, tão esplêndida como eu serei agora, porque eu apresentaria o meu poder de forma precisa, de forma imponente, e o povo egípcio vai considerar o poder de Deus. Serão julgados pela opressão das pragas, que nós veremos na semana que vem. Eles serão julgados e entenderão que com Deus não se brinca. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitarão como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então Deus ouve, Deus se lembra, Deus se coloca em prontidão para guiar e abençoar o povo. Portanto, dizei aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das garras do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei de debaixo da carga do Egito. É para que vocês saibam que eu sou o vosso Deus e que este povo é meu povo. Eu os trato com carinho, com amor, eu os quero bem. Eu quero fazer com que eles sejam uma nação digna, uma nação livre, uma nação poderosa. E eles verão: E eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei com possessão. Eu sou o Senhor. Olha só que texto incrível, que texto magnífico. E eu às vezes me dedico um pouco de tempo aqui, meus amados, porque eu quero que vocês leiam o texto, que vocês escutem o texto, porque uma só sentença das Sagradas Escrituras vale mais do que 10.000 ideias, argumentos humanos, opiniões humanas. O importante é a leitura do texto. E ao fazermos a leitura do texto, nós precisamos também fazer a explicação. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, é o que disse Jesus para os seus discípulos. O povo não entendia o que estava acontecendo, mas no futuro compreenderia. O povo pioneiro que passa pelo desapontamento de 22 de outubro de 1844 não entendiam o desapontamento, mas compreenderiam depois. Os apóstolos de Jesus não entendiam completamente o que Jesus estava dizendo e por que ele teria que passar por sofrimento, por dificuldade. Por que ele não queria glórias desse mundo, mas entenderiam depois da sua ressurreição?
O povo de Israel não conseguia perceber por causa das dificuldades agora, mas essas dificuldades os tornariam fortes, os tornariam resistentes para enfrentar os problemas no deserto. Se eles soubessem de todos os problemas que enfrentariam no deserto, isso os desanimaria e eles não iriam querer desfrutar daquele livramento. Por isso, o povo dificilmente estaria disposto a deixar o Egito, a menos que a opressão que sofriam fosse ainda mais severa. E a opressão se tornou mais severa para que eles desconsiderassem que o Egito era um lugar para eles e considerassem que o propósito de Deus para eles era o melhor, era algo melhor. Deus tem algo melhor para você e por isso Ele permite que você passe pelo vale da sombra da morte, mas entenda, o salmista diz que Deus está conosco no vale da sombra da morte, Ele está conosco, nos ampara e nos conduz. Você precisa crer que mesmo em meio à dificuldade, Deus está com você, Ele te ampara, Ele te torna forte, Ele te carrega no colo, nos ombros e te dá o livramento e no futuro você entenderá. Você não pode compreender agora enquanto as lágrimas ofuscam o seu olhar, enquanto as lágrimas embaçam a sua visão de perceber o que é mais pleno, mais completo, mais rico, mais poderoso, mas Ele quer que você compreenda isso no futuro, Ele vai enxugar as suas lágrimas, no futuro você verá que valeu a pena. E aí nós vamos agora para a pergunta 4, e ela diz assim, qual foi a resposta de Deus a Moisés? Quais importantes verdades teológicas são reveladas nesse texto? E a minha resposta sugestiva, aqui eu faço uma paráfrase. Deus está dizendo, chegou a hora em que eu vou entrar em providência a seu respeito. Eu vou intervir nesta nação e não mais eu vou não tolerarei mais as afrontas de Faraó. Eu operarei o livramento e vocês contemplarão que eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo peculiar, o meu povo escolhido, em que eu amo tanto. E a aplicação que nós podemos tirar para nós é que nós não podemos desanimar diante dos primeiros obstáculos. Não desanime. Todos os servos de Deus foram chamados a passar por desertos para se tornarem grandes homens e mulheres de Deus. Deus quer tornar você um grande homem, uma grande mulher, um grande filho servo de Deus, mas para isso Ele tem que testar você no deserto. Deus não usará você grandemente sem o testar profundamente nos desertos dessa vida. Você só poderá contemplar as riquezas de Deus, desfrutar das maravilhas do Senhor, se você tiver o seu caráter totalmente desenvolvido, aperfeiçoado para morar com Ele e poder desfrutar da mesma alegria que os anjos desfrutam. Se sua fé precisa ser provada, quanto mais difícil for transpor a montanha, mais será satisfatória a chegada no seu topo. Se alegre com essa frase, irmãos. Vamos para a parte de quarta-feira, agora avançando em nosso estudo, que tem como o título Não Sei Falar Bem. Novamente, Moisés vai se apresentar diante de Deus com essa desculpa de que ele não sabe falar bem. Qual é o texto? O texto sugerido aqui é Êxodo, verso 9 até o verso 13, e nós vamos ler o texto, porque o texto tem a sua importância, tem o seu lugar, tem poder. O verso 9 diz, deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não entenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Muitas vezes o problema, a dificuldade, a opressão atrapalha você de conseguir enxergar o valor da mensagem, o valor do ensinamento, do texto bíblico. Não permita que a sua dificuldade, que a sua escravidão, que a dor que o pecado tem causado em sua vida atrapalhe você de ver Deus, de contemplar as suas bênçãos, de contemplar o seu livramento. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, vai ter com Faraó, o rei do Egito, e fala que deixe sair de tua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. O que nós podemos perceber aqui, e nós queremos fazer a análise de alguns versos, o verso 9 e o verso 12. O verso 9 nós podemos ver aqui alguns pontos. Os israelitas que esperavam uma libertação rápida foram ainda mais oprimidos devido à má acolhida ou à má acolhida interferência de Moisés. O povo estava demasiadamente triste para ser animado. Mesmo pelas promessas e garantias que Moisés estava comissionado a lhes dar, mesmo assim eles estavam desanimados. Eles se recusaram a confiar por mais tempo em alguém que pensaram ter lhes enganado, que não passava de um sonhador, um visionário. Um visionário, um sonhador vem aqui
com palavras de entusiasmo, de ânimo, e nós acreditamos e agora o nosso trabalho se tornou mais intenso, mais difícil, as coisas ficaram piores. A ânsia de espírito os oprimia a alma e dura escravidão pesava sobre o corpo dia após dia, resultando em falta de tempo e vontade para escutar. Meu querido amigo e querida amiga, você precisa perceber que aqui precisamos tirar uma lição. Quantas vezes você fica tão oprimido pelas suas dívidas, tão oprimido pelo trabalho, pelo consumismo, comprar coisas e mais coisas que você não precisa para agradar pessoas que você não conhece, e isso faz com que você tenha uma vida desregrada, coma mal, durma mal, tenha pouco tempo para estudar a Bíblia, pouco tempo para poder fazer o culto com a família, você não tem interesse de ir à igreja no sábado porque você está cansado demais, e isso tudo vai gerando em você uma ânsia de espírito, uma dura escravidão que esse mundo te submete, e você vai cada vez mais se distanciando de Deus, você não tem prazer na leitura bíblica, você não se emociona com o texto sagrado, com a mensagem, com aquilo que é puro, e isso tudo é por causa da escravidão que o pecado causa em sua vida, mas Deus quer libertar você, Deus quer que você tenha a sua mente iluminada, que seja removido toda a nuvem de divergência e discórdia da sua mente e você consiga compreender plenamente o Senhor. O que temos no verso 12 é que as amargas, olha só o verso 12, Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. As amargas queixas dos israelitas deixaram Moisés desesperançado e ele novamente declinou da sua comissão, da missão que Deus tinha dado para ele. Diante do povo, como do rei, mas sentiu-se ele havia feito a vontade de Deus e se apressado tanto diante do povo como do rei, mas sentiu-se muito desapontado e imediatamente sentiu de novo a falta de confiança própria e a relutância em assumir a pesada carga de liderança. Você e eu não podemos desanimar diante das primeiras empecilhos, das primeiras oposições. Precisamos continuar orando, precisamos continuar pregando, precisamos continuar dando estudo bíblico, precisamos continuar pregando na igreja, ensinando na escola sabatina, precisamos continuar indo na casa das pessoas, ensinando elas a obedecer os mandamentos, a guardarem o sábado, a fazer o culto do pôr do sol, a se alimentar da maneira correta, a cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo. Nós precisamos fazer isso. E não podemos desanimar diante das queixas e amarguras da vida. E aí a pergunta que vem a número 5, que diz assim, o que aconteceu em seguida? Que lições podemos tirar dessa história sobre momentos de desapontamento e dificuldades em nossa vida? E as aplicações que eu tiro para a minha vida e para a sua vida nessa parte aqui de quarta-feira é, o povo não acreditou em Moisés nessa ocasião, a escravidão os deixava mais duros, relutantes em ouvir a voz de Deus. Não permita que as suas dificuldades criem em você incredulidade. Hoje, se ouvir da sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus te chama para uma experiência mais plena e concreta com o Senhor, mais profunda, mais abundante. E se você buscar a Deus mais profundamente, você vai desfrutar destes frutos que vêm do conhecimento de Deus de forma mais abundante, de forma mais plena, e você se sentirá mais feliz, mais cheio de paz, mais cheio de satisfação, de bem-estar. E isso que é bonito. Vamos agora para a parte de quinta-feira, Moisés como Deus sobre o faraó. E nós vamos ler o texto que é sugerido aqui, primeiramente Êxodo 6, 28 ao 30, que diz assim, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como pois me ouvirá, Faraó? E aqui Deus relembrou a Moisés que como representante do Deus do céu e da terra, ele era superior a Faraó, né? Nós vemos o mesmo quando Jacó, ele abençoou o Faraó na época de José, na época que Jacó é levado diante do Faraó, aquele Faraó Ixo que conhecia José, na época de José, trouxe José a Jacó, seu pai, e ele o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó, Gênesis 47, verso 7. O que isso aqui ensina para mim e para você, meu caro ouvinte, meu amigo, telespectador, internauta? Você precisa aprender que Deus, ele sempre nos relembra, como ele relembrou Moisés, que nós, como os representantes, embaixadores do reino de Deus, príncipes e princesas do seu reino, representantes de Cristo, nós somos colocados em posição superior às pessoas que criam oposição nesse mundo. Você é mais especial do que aqueles que não conhecem a Cristo. Você que é estudante, está lá na escola, fazendo faculdade,
Você que é jovem, está enfrentando oposição na escola, sabe que Deus está com você. Isso coloca você em um nível mais elevado, mais especial. Não para que você se sinta melhor que os outros, mas para que você entenda que Deus está contigo e a vitória é sua garantida. Por mais que você sofra, você tem a paz que eles não têm, você tem um conhecimento pleno que te liberta, você tem em tuas mãos as armas do céu à sua disposição para que você enfrente seus inimigos, para que você ganhe a batalha. Você precisa então ser o melhor aluno. Você no seu trabalho, você que é pai de família, precisa ser o melhor funcionário. As pessoas verão que há honestidade em você, que há empenho, há dedicação, há esforço e verá que vale a pena ser fiel. E verão que a sua vida é uma vida especial. Você não é desonesto, mas o pouco que você ganha dá para fazer muito, porque esse pouco é abençoado pelo Senhor. Isso é lindo, isso é magnífico, isso faz o nosso coração vibrar diante de coisas tão preciosas. Mas não para por aqui. Ainda há a sugestão de que leiamos o capítulo 7, do verso 1 ao 7, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir à sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O endurecer do coração de Faraó aqui não é que Deus iria tirar a liberdade de escolha do Faraó, mas é que as situações que Deus colocaria diante do povo iriam fazer com que o coração de Faraó endurecesse, não porque Deus quisesse, mas porque a reação de Faraó seria negativa diante das evidências do poder de Deus. Então, o mesmo sol que amolece a manteiga é o mesmo sol que endurece o barro. Ou seja, pela matéria que você é constituído, é que vai dizer se você vai ser amolecido ou endurecido. E aqui nós continuamos dizendo o verso 4, Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estenderei a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 anos quando falaram com o faraó. O que nós podemos perceber aqui, vamos dar ênfase em alguns versos, o verso 3, que diz assim, ou melhor, aqui eu enfatizei, pela segunda vez Deus declarou que Faraó seria obstinado em aceitar, teria dificuldades para reconhecer, mas que eles não se desanimassem diante dessa oposição do rei. E no verso 5, nós podemos dizer que Faraó tinha fingido não conhecer a Deus dos hebreus, mas foi dito a Moisés que os egípcios iriam conhecê-lo muito bem. Eles teriam que reconhecer que ele, Deus, é o único Deus verdadeiro e que os outros deuses do Egito não passam de madeira e pedra, que são insuficientes, incapazes de trazer esperança, paz, de preencher o vazio do coração deles, e que os egípcios precisavam também conhecer ao Deus de Israel. E muitos egípcios se converteram ao Deus de Israel e saíram com o povo e foram em direção à terra de Canaã. Muitos deles se conscientizaram de que servir a Deus é melhor do que os deuses egípcios. E no verso 6, nós vemos falando aqui que assim fez Moisés e Arão. Ou seja, a obediência de Moisés e Arão a Deus foi consistente e inquestionável, foi viver de forma sistemática, adorando e servindo a Deus. A partir daquele momento em diante, eles foram obedientes ao Senhor e perceberam as bênçãos de Deus. E a pergunta 6 diz, como o Senhor lidou com as objeções de Moisés? Ele apresentou sua prioridade diante do faraó. Por estar com ele, mais uma vez reforçou que Arão, ele estaria com ele, Deus seria com Moisés e enviaria auxílio, enviaria ajuda do seu irmão mais velho, que era Arão. E aqui nós percebemos que é apresentado a idade deles, né? Moisés era o mais novo, 80 anos de idade, e Arão tinha 83 anos de idade. Moisés morre com 120 anos e Arão morre com 123 anos. E nós precisamos agora, para terminarmos, fazer nossas considerações finais. Querido amigo e querida amiga, reconheça que seu sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade para que você cresça, desenvolva e que perceba o amor de Deus de forma abundante. Não seja influenciado por esse falso evangelho que diz que o cristão não terá dificuldade, a falsa pregação da prosperidade.
né, de que sua vida com Jesus só será vitórias, maravilhas. Não creiam nisso, isso é mentira. Deus não quer fazer da sua vida aqui um céu por 80 anos e depois você perder tudo isso. Ele não quer que você viva aqui de maneira ingrata, de maneira injusta, de maneira desonesta. Ele não quer que você tenha vitórias apenas materiais e não espirituais. Ele quer que você vença o pecado, que você vença a maldade, que você vença o seu egoísmo e que você esteja apto para viver no reino dos céus. Ele quer preparar você para a eternidade de forma plena. Não desista diante dos primeiros empecilhos que lhe aparecerem. Continue orando, continue crescendo, crendo em Deus e Ele operará vitória sobre a sua vida. Ele te dará vitória sobre as dificuldades que você enfrenta, te dará bênção sobre o seu casamento, sobre sua convivência, seus relacionamentos com os filhos. Ele te abençoará no trabalho. Ele fará com que o pouco que você ganha dê para pagar as contas, porque ele será um pouco abençoado. Não permita que as dificuldades dessa vida endureçam o seu coração, que a morte do seu ente querido, que o emprego que você perdeu, que o relacionamento quebrado, que o divórcio, que a incredulidade, que a oposição das pessoas, que a zombaria dos seus amigos crie em você incredulidade. Permita que isso seja um degrau para você escalar na caminhada ascendente em direção ao céu. Entenda que ser cristão é um privilégio. Estar à frente das fileiras do eterno Deus, ou à frente das fileiras que Deus te coloca, isso o tornará uma pessoa especial, em uma posição especial. E isso te dará a oportunidade para que você testemunhe e que você mostre que Deus é grandioso e poderoso. Perceba que quanto maior for a dificuldade, maior for o obstáculo que você transpor, mais elevado será o prêmio que você atingirá. Deus, Ele vai transformar e qualificar você enquanto Ele te usa, enquanto você é lapidado, burilado para um momento especial. Você se incentivou com o estudo de hoje, esse estudo é esplêndido, é magnífico, e ousadamente eu desafio você a crer nesse poder, a viver pelo Evangelho de Deus, a deixar Deus ser Deus na sua vida. Que o poderoso Deus te abençoe, que você sempre entenda que passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Eu espero que você tenha sido abençoado, foi ricamente abençoado em estudar a lição na sua companhia e aguardo você para o estudo da semana que vem. Até lá!